bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você for assistir esse vídeo. Hoje eu vim filmar, eu fui em Poços, explicar primeiro. Eu fui em Poços filmar, porque hoje está tendo uma cavalgada em Poços, distrito de Poços, município Leme do Prado. Está acontecendo uma cavalgada ontem e hoje, só que os animais estavam tudo recolhidos. E eu queria falar um pouquinho sobre animais, cavalo, burro, equino de modo geral. Eu queria falar sobre a história do cavalo. Nós estamos aqui com uma mula. Mula é a fêmea do burro. O macho chama-se burro e fêmea do burro. Vou explicar um pouquinho sobre esse animal. Isso aqui é um animal híbrido. O que é um animal híbrido? Animal híbrido é um animal que é um cruzamento de um cavalo com uma jumenta, que é um asno. Pode nascer um burro ou uma mula. Vice-versa, ou o cruzamento de um jumento com uma égua, nasce esse animal híbrido, que é um burro ou uma mula também. Só que eles são inférteis, são animais inférteis, são híbridos. Não se procria, não se reproduz, entendeu? Hoje em dia se usa muito a mula com uma barriga de aluguel, para criar poldrinha, essas coisas. Fertilização in vitro, que eles falam. São fertilização, né? Não são, como se diz, cruzamento normal, que cruzamento normal não vai reproduzir. Mas eu vim falar sobre o cavalo. Nós devemos muito esse animal ao burro, ao cavalo, à mula, nós devemos muito. Porque se nós for olhar a história desses animais, puxando para o cavalo, vou falar sobre o cavalo. Os historiadores se diz, que se fala por aí, que cavalo tem uma história de 55 mil anos que já existe o cavalo. Baseado por eles, né? 55 mil anos existe o cavalo. Mas nós não vamos falar sobre essa história não, porque 55 mil anos, se nós for falar sobre isso, está muito longe. Mas na Sibéria, foi achado agora há pouco tempo, fósseis de cavalo, quer dizer, esqueleto de cavalo conservado, baseado sobre estudo científico, 6 mil anos. E em guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foi utilizado muito o cavalo, tanto para carregar tropa, como para carregar munições, alimento e diversas coisas. E eu vendo, pesquisando, eu pude observar, ali está um cavalo, está um cavalo, inclusive o nome dele é Sheik. Eu estou filmando aqui numa propriedade do amigo meu, Vicente Pedro, esses animais são dele. Então um cavalo bonito aqui, ó, cavalo bonito, cavalo de 10 anos, baseadamente em 10 anos. O cavalo vive, tanto o cavalo, tanto o burro. O burro chega até um pouquinho a mais, o burro ou a mula. Chega até um pouquinho a mais. Mas o cavalo, o tempo de sobrevivência dele é de 25 anos a 30 anos. Então é um animal que ajudou muito o Brasil. Os países, diversos países utilizam. Alguns utilizam até hoje esse animal, mas utilizou muito mais. Então o que que ocorre? Vim fazer um vídeo sobre esse animal para explicar. Atenas, na Grécia, existe uma Olimpíada, que é um país onde começou todas as Olimpíadas, competição. Olimpíada significa competição. Então tem um histórico registrado de Atenas, uma corrida, a 31ª corrida de animais, assim registrada de animais, a 31ª Olimpíada da Atenas, houve participação com animais, com cavalo. Isso 644 anos antes de Cristo. Foi utilizado a corrida de cavalos. Eles se afastaram. Mas o que eu queria falar sobre isso? Eles se afastaram. Explicar para as pessoas. Existem alguns países, meu sobrinho está passando aqui agora, existe algum país, vou citar para vocês alguns países, para vocês entenderem. No Brasil, nosso país, o cavalo chegou em 1534, veio nos porões de navio, trouxeram alguns cavalos portugueses, e o primeiro português a trazer cavalo para o Brasil, o nome dele está aqui, ó, Martim Afonso de Souza. Em 1534 ele trouxe o cavalo para o Brasil, chegou o primeiro cavalo no Brasil, 1534, pelo português Martim Afonso de Souza. E se nós for falar sobre isso, o cavalo ajudou muito, o burro, os animais de modo geral ajudou muito a evolução da população, em guerra, em transporte, em tudo.
Mas existem alguns países que ainda tem o animal até hoje, mas como fonte de alimento. França, Itália e Bélgica usa principalmente o cavalo como fonte de alimento. Usa para matar, para bater, para se alimentar. Mas nós no Brasil não temos esse costume, entendeu? Nós não temos esse costume. Para nós o cavalo é utilizado tanto para passeio, tanto para o transporte, para carregar carga, tanto para o transporte. E já foi utilizado muito mais do que está sendo utilizado hoje. Entendeu? Ô Pereira! Foi utilizado muito mais que está sendo utilizado hoje. O cavalo foi utilizado principalmente nas guerras, transporte escolar. Muitas crianças antigamente iam para a escola e retornavam montado no lombo de um cavalo. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas... Eu tenho um cavalo, mas ele não conhece a história do cavalo. Então o cavalo, registro do cavalo. Na Mongólia, acharam fósseis de cavalo, ali na área da Mongólia, também na Sibéria, de 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Se nós for olhar pela história, pela Bíblia, pela história bíblica, naquela busca que eles fizeram para trazer o povo de Israel de volta, os egípcios, Faraó, botou seus cavalos atrás do povo de Israel quando eles iam atravessar o Mar Vermelho. Botou os cavalos atrás, a tropa, os soldados atrás do pessoal de Israel para buscar eles de volta, trazer eles para a escravidão de novo. Então quer dizer, lá está escrito, o cavalo, os carros, seus cavalos quebraram na travessia do Mar Vermelho para atrasar ali a perseguição deles contra o povo de Israel. Para quê? Para que o povo de Israel fugisse e chegasse a ter na terra prometida. Então a história do cavalo já vem há muitos e muitos anos. Então um animal versátil, um animal de grande aproveito. Eu não sou a favor das pessoas, muitas das vezes até hoje ainda tem muita gente que amansa um cavalo batendo, judiando. Não, amansar o bicho com carinho, utilizar dignamente é uma coisa muito importante. Então a história do cavalo que eu queria contar para vocês é essa. Hoje está acontecendo em Poços, distrito de Leme do Prado, município de Leme do Prado, uma cavalgada ontem e hoje. Então quer dizer, eu estou aqui no Vale de Jequitinhonha, município de Leme do Prado, Minas Gerais, só trazendo para vocês um pouquinho da história do cavalo, em si do cavalo, do burro, do asno, mas principalmente do cavalo. O primeiro cavalo trazido para o Brasil foi em 1534. Então o português trouxe no porão do navio, só para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, era esse vídeo que eu queria fazer para vocês, contra a história do cavalo. E se você vê que valeu a pena, deixa aquele like, comenta e se inscreve no canal quem não for inscrito, para nós cada vez mais estar trazendo conteúdo acerca dos animais para vocês, acerca de planta, lavoura, plantação e animais. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.